Estou aqui a pensar desde a semana passada ou antepassada, esses dias eu tenho ido para o trabalho de Hanko, tenho tido várias conversas interessantes com cada uma das pessoas que aparece lá. As pessoas são interessantes, as pessoas não são iguais e vais ouvindo cada história de cada pessoa. Eu houve uma história em específico que chamou muito a minha atenção. Estamos a falar sobre combustível e tudo mais, então um dos motoristas, ele comentou, olha, tem uma senhora que comprou uma Fortuner agora, ela separou-se, depois comprou uma Fortuner, depois ela começou a conversar comigo, desde que eu comprei esse carro aqui, sinto que as minhas contas estão de qualquer maneira, eu não vejo mais o dinheiro. Quanto é que anda do carro? Ele anda de um Fit. Acho que eu deveria ter comprado um Fit e não deveria ter comprado este carro agora. Então eu perguntei a ele, ela comprou o carro por quê? Sabe, porque estava a sair de uma separação. Então ela queria mostrar o marido ou queria fechar um vazio que está dentro dela, substituir alguém ou algum tipo de vida ou um tipo de sentimento que ela já tinha com alguma coisa. Eu acho que o erro está aí, onde tu começas a buscar coisas para te preencher porque tu sentes vazio de alguma coisa. Geralmente vazios emocionais, perdas que são naturais, nós sentimos um vazio ou uma dor que nós não conseguimos explicar. E muitas das vezes como nós não conseguimos explicar essa dor, nós buscamos fazer coisas, conquistar coisas, comprar coisas para poder colmatar esse vazio, mas essa não é a melhor forma de fazer as coisas, essa não é a melhor forma de tu liberares um vazio, ocupares um vazio que está dentro de ti que tu não consegues mexer. Vamos lá, é como se tu estivesse a querer substituir um sítio onde arrebentou com pé, tipo, substituir essa parede, partir essa parede e querer fechar essa parede com areia somente. Não é possível. Ou com água, não é possível. É necessário que tu pegues pedra também, cimento e tudo mais, construas um betão para poder substituir e fechar a parede, ou ocupar. Nem é substituição como tal, é ocupar um lugar vazio. E muitas das nós seres humanos, o nosso vazio geralmente, que é o vazio emocional, Deus é quem é a melhor pessoa para poder substituir esse vazio que está dentro de nós. Onde começou a perda? A perda entrou no mundo através da queda. Para todo mundo sabe que Adão e Eva pecaram e através do pecado deles nós passamos a perder ou a deixar de ter acesso a várias coisas. Mas o que aconteceu é que nós entramos no pecado e logo depois de nós termos entrado no pecado, o homem passou a experimentar a morte, separação, frustração, perda do propósito original. E quando o homem perde essa conexão, essa separação com Deus, ele passa a ter um vazio. A única pessoa ou quem pode fechar esse vazio é a relação que tu tens com Deus. E isso cria uma dor. Foi quando Deus disse a Adão, do teu suor comerás o pão. Passamos a experimentar uma dor. Passamos a experimentar não só uma dor carnal, mas como uma dor espiritual, emocional. E essa dor emocional não é porque tu não tens fé ou porque tu és fraco. Dor emocional todo mundo sente. E é por causa dessa dor emocional que muitos buscam colmatar ou preencher esse espaço com alguma coisa. Então, desde o início, o homem começou a perder e por causa disso, por causa dessa perda, o homem começou a perder a sua identidade, porque começou a experimentar várias coisas que não iam de acordo com a sua identidade. Então começou-se a diluir seus princípios, os seus valores. Tu começas a ver que a seguir Caim matou Abel, depois o povo começou a comportar-se de uma forma, depois houve aquela separação toda. É só lerem a Bíblia onde ver. E isso tudo acaba indo à nossa caixa mágica, eu posso chamar assim, que é o nosso coração, onde todos os nossos problemas vão para lá e isso cria-nos dor. Então a perda, o início de tudo isto foi o pecado. O pecado é que abriu esse espaço para que nós possamos experimentar a perda. E sentir dor com uma perda não é falta de fé, é simplesmente a característica humana, o vazio que tem em nós. Nós colocamos o nosso coração geralmente em coisas e essas coisas são susceptíveis a nos magoar ou a colocar esse vazio dentro de nós. Enquanto nós queremos substituir uma coisa, Deus quer reconstruir uma coisa. Pensa lá comigo, quando nós perdemos alguma coisa, quando nós perdemos alguém, nós saímos totalmente de uma zona de conforto. Quando nós perdemos alguma coisa, naquele lado específico nós saímos da nossa zona de conforto. E muitos de vocês já ouviram uma história, já ouviram esse ditado de zona de conforto não te permite com que tu cresças, enquanto que uma perda muitas das vezes permite com que nós cresçamos e começamos a ver as coisas de uma outra vertente,
outro prisma, num outro ponto de vista. Então, quando nós crescemos, quando nós experimentamos uma perda, ao invés de nós querermos ir substituir com alguma coisa, com alguém, com alguma atividade, nós temos que entender em que momento eu estou, como eu falei no vídeo passado, e o que é possível fazer agora, o que eu posso fazer agora, o que Deus quer que eu faça agora para que isto mude. E tudo está lá. Se formos a ver, por exemplo, o caso de Jó. Jó perdeu filhos, Jó perdeu estado social, riquezas dele, mas ele nunca perdeu a sua fé. E por ele não ter perdido a sua fé, ele estar ancorado à palavra de Deus, estar ancorado a Deus. O que aconteceu? Ele experimentou um novo nível de várias coisas. Porque pensa lá comigo, ele poderia ter dito, ok, tudo bem, eu preciso de ficar curado, deixá-lo experimentar um novo Deus. Ele não fez isso. Ele manteve-se fiel ao seu Deus. Poderia ter dito, tenho acesso à mulher, eu tenho acesso à minha mulher, vamos lá fazer novos filhos. Não, ele não fez isso. Ele manteve-se fiel a Deus. Porque o que Deus quer me ensinar? Ele manteve-se obediente a Deus. Poderia ter dito, eu preciso ter mais coisas. Muito pelo contrário, ele manteve-se ali naquele lugar a buscar, entender o que Deus tinha para ele poder entender e crescer naquela coisa que ele estava. E só para vocês verem, Deus não substituiu por causa desse manter-se na palavra, manter-se em Deus, manter-se na atmosfera de Deus, manter-se fiel a Deus. Deus não substituiu absolutamente nada. Deus simplesmente colocou Jó a um novo nível de sabedoria, a um novo nível de graça, a um novo nível de abundância, a um novo nível de tudo. Ele teve 5 ou 10 vezes mais as coisas que ele teve antes. Mas o que ele fez? Ele manteve-se fiel. Muitas das perdas, ou todas as perdas, não vêm para nos diminuir, mas vêm para nos ensinar algo, ou nos tirar da nossa zona de conforto, para nos ensinar de que maneira, ou para nos ensinar nós a vermos um outro nível que nós não estamos a ver. Tem um exemplo recente meu que aconteceu comigo. No dia 1 de abril, infelizmente entraram aqui na nossa casa e vandalizaram o nosso carro. Eu, quando abri a janela, eu vi o carro, fui acordar minha esposa, fiquei tipo, olha, vandalizaram o carro, entraram aqui em casa, mexeram não sei o que é o carro e pô, vamos lá ver. Quem ligou foi meu vizinho, por acaso. Depois saímos, fomos ter com os vizinhos e tudo mais. Então os meus vizinhos disseram, ei, nem estás preocupado, nem nada. Eu disse, nada, bro. A perda daquelas coisas do carro é para eu aprender alguma coisa. E não só, vão ser colocadas de novo. Tem uma solução para o carro. O carro não foi roubado, o carro tá aí. E mesmo se tivesse sido roubado, tem um seguro, depois já de fechar isso aí. De dia 1 até hoje, nós estamos sem carro. Tá a ser reparado, tudo mais pela seguradora. Nós já aprendemos várias coisas no meio disso. Uma das coisas é que temos que comprar um carro que não se rouba. Diz como a G-Wagon não sofre essas coisas. Mas segundo, começamos a entender o quão Deus é amoroso conosco. Por que eu digo isso? Porque poderia ter acontecido algo pior. Poderiam ter entrado na nossa casa, poderiam ter feito coisas piores, poderiam ter queimado a casa nós já dormir, poderiam ter feito alguma coisa, mas não foi isso que aconteceu. Deus nos guardou durante o período em que eles estiveram aqui a fazer o que eles estavam a fazer. Número 2, eu acho que Deus nos poupou da crise de combustível, porque estaríamos preocupados porque logo naquela mesma semana, ou na semana a seguir, houve aquela crise de combustível em toda a cidade. Estaria preocupado com o problema de combustível. 3, ele me ensinou que o carro não é um bem de luxo e não é um bem que nós devemos tratar tipo uau. É um bem que nós devemos tratar como uma ferramenta que nos facilita nós a nos locomovermos, a fazermos coisas de forma mais flexíveis na nossa vida. E é isso, na verdade, que o carro serve como uma ferramenta para facilitar certas coisas na nossa vida e não como um bem de luxo, top notch, aquilo que ocupa o espaço no nosso coração e nós, por causa de ter essas coisas, nós precisamos das outras pessoas. Eu aprendi isso, tirou-me da zona de conforto, de acordar cedo, de acordar, poder sair na hora que eu quero, poder ir para o lugar onde eu quero, mas me ensinou a valorizar, para se ir para um sítio, tem um sacrifício que se coloca, para estar num lugar, tem um tempo que se coloca. Assim eu passo a ver os outros que talvez não tenham carro, que atrasam-se e dizem que tiveram um problema de transporte, eu passo a entender eles de outra forma, porque faz muito tempo que eu não experimento isso, que hoje eu fico tipo, tem coisas que eu sou agraciado por Deus, que eu nem presto atenção nelas como tal. Então, essa perda me trouxe uma consciência diferente sobre o que eu tenho, sobre o conforto como tal e aprendi. Provavelmente vou comprar um outro carro muito melhor. Provavelmente eu sei que é isso que vai acontecer. Vamos cuidar do carro, sabendo que é uma ferramenta importante para nós. Provavelmente vamos cuidar do próximo carro que Deus vai nos dar, que vai ser provavelmente um carro melhor. Vamos cuidar de uma forma diferente, não deixar estragar. E não vamos nos comportar de certa forma por causa daquele bem, mas porque Deus permitiu que nós tenhamos aquela coisa e é para nos abençoar e abençoar as outras pessoas. Acho que fugiu um pouco do tema, mas
Mas eu precisava falar isso. E acho que vou parar por aqui, fam. Espero que tenha ficado alguma dica aqui. Não esqueçam de se subscrever no canal, comentem. E um abraço a todos. Meu nome é Martins da Costa e... Aí, fam. Até já.